Eu sou Maria Aparecida e esse é o canal Mediunidade Clínica. E hoje nós faremos um exercício de desidentificação visando a melhora do processo de ansiedade. Vamos começar? Sabe? Desidentificação, tirar a identidade de algum lugar. Sempre nós podemos aprender alguma coisa, sempre nós podemos ampliar a nossa visão de mundo, olhar de uma outra forma, observar de um outro ângulo. Então, nós vamos agora buscar uma outra forma de pensar sobre os nossos problemas, né? Nós vamos buscar uma outra forma de agir em relação à nossa ansiedade, porque quando você abre um espaço dentro de você para uma nova visão, quando você se desidentifica de uma ideia, você faz isso. Você lembra que você tem uma ideia, mas que você não é a ideia. Você tem um pensamento passa por você, mas você não é o pensamento que passa. O pensamento passa e você fica. Quando a tua forma de pensar hoje é igual à forma de pensar de 10, 15 anos atrás? Não é. Você mudou. Você mudou no decorrer do tempo, mas agora eu quero que você preste atenção nessa mudança. É hora de conhecer isso. Quando você se desidentifica do pensamento, eu tenho um pensamento, mas eu não sou o pensamento, fica mais fácil de encontrar a solução. O nosso exercício faça agora comigo. Relaxa aí, concentra a atenção e pensa no teu corpo. Eu tenho um corpo e sente o teu corpo. Tá tenso, não tá tenso, tá relaxado, você tá de pé, você tá sentado. Toma consciência do corpo. Tomou consciência do corpo? Então vamos lá. Eu tenho um corpo, mas eu não sou o corpo. Eu não sou apenas o meu corpo. Eu tenho um corpo, mas eu também tenho psiquismo, eu tenho mente, eu tenho memória, eu tenho um monte de coisa. Eu tenho alegria, tristeza, emoção. Então eu tenho um corpo. Aí eu quero que você pense no teu nome. Lá, o meu é Maria Aparecida, o seu eu não sei como é que é, você podia me escrever aí qualquer hora, né? Então eu tenho um nome, tá? Mas eu não sou o meu nome. O nome é como as pessoas me chamam, mas eu não sou o meu nome. Quantas Maria Aparecida tem no mundo? Ah, tá, então eu tenho um nome, mas eu não sou o nome. Eu tenho uma profissão. Eu sou professora. Me sinto professora de profissão. Ah, tá. Eu tenho uma profissão, mas eu não sou a profissão. Eu tenho. Então, veja, você está observando coisas que você tem e está se desidentificando dela. Eu tenho uma profissão, mas eu não sou a profissão. Pensa comigo. Eu tenho um endereço. Ah, Aparecido, o endereço já ficou mais fácil. Eu tenho um endereço, mas eu não sou o endereço. Justamente, você tem um endereço, mas você não é o endereço. Eu tenho uma casa. Eu tenho uma casa, mas eu não sou a casa. Agora pensa, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia, mas eu não sou a ideia. Eu tenho um pensamento. Eu tenho um pensamento, mas eu não sou o pensamento. Você já entendeu o que é desidentificação, jogando com as imagens, com o entendimento, com a compreensão, com a sua capacidade de reflexão. Você já percebeu que você não é o que você tem. Tem coisas que você tem. E você, a sua essência, o seu espírito tem uma consciência. Você é um centro de consciência. Entendeu? Você não é a casa, você não é o endereço, você não é a profissão. Você é um centro de consciência que regula tudo isso. Eu quero que você veja o pensamento como uma nuvem passando no céu. Você tem um pensamento, mas você não é o pensamento. Então,
Você é um centro de consciência. Ponto. A natureza da consciência é criar. Em qualquer circunstância, a natureza está criando. Então, você tem um setor em você que você pode criar coisas a seu favor. E para você chegar nessa raiz, você tem que se desidentificar daquilo que você se encontra identificado. Se você está entendendo, você põe aí um oi para mim, que é para eu saber como está chegando isso para você, tá? Porque você pode pensar assim, olha, eu tenho um problema. Eu tenho um problema, mas eu não sou o problema. Então você começa a separar. O problema está aqui. E se eu me afasto um pouco do problema, eu tenho mais chance de percepção. Será que nesse universo do meu Deus, pensa, imagina aquele universo de meu Deus, não é? Se nesse mundo enorme, cheio de coisa, não tem uma resposta para a sua solução. Você pode ter uma questão de emprego, de relacionamento, de dinheiro. Isso é uma questão, mas isso não é você. Você pode ter uma dívida, mas você não é uma dívida com duas perninhas andando por aí. Então eu estou pedindo que você se desidentifique da sua questão, do seu problema, para que fique mais fácil de você poder lidar com ela e a sua ansiedade baixa um pouco, né? Você pode ter o problema que você tiver, mas isso não é você. Você pode não estar enxergando a saída exatamente por estar muito colado nela, mas a saída existe. Segura na mão de Deus e pede solução, e pede que você veja melhor, pede para você se desidentificar com aquilo. Se você tem que se identificar com uma coisa, que seja com a essência, que seja com Deus, que seja com o grande universo, com a consciência cósmica, e não com o problema, né? Se identificar com o problema é ruim, aí fica que não dá nem pra gente ver o que vai fazer. Nós já conversamos sobre a importância do foco de atenção. Agora, foque a sua atenção naquilo que você deseja e não naquilo que você teme. O que você quer? Você quer uma solução. Então eu vou procurar a solução. Ah, Aparecida, mas eu tô tão preocupada. A preocupação paga a sua conta? Não paga. É a solução e não a preocupação que resolve o problema. Eu quero que você jogue a sua atenção para a busca da solução. Quando eu olho para a solução olha para mim. Quando eu olho para o problema olha para mim. Então, às vezes, a gente fica até sem saber que rumo dar ao pensamento. Hoje nós vamos falar sobre isso. Então, agora, nesse momento, foque a sua atenção na solução do problema. Foca naquilo que você quer. O que eu quero pensar, o que eu quero fazer, o que eu quero produzir, é o que eu quero e não o que eu temo, tá entendendo? Porque a cabeça vai naquilo que eu tenho medo e eu quero que você vá na direção daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu quero produzir. Eu quero produzir uma solução. Quando você deixa de valorizar uma ideia ruim, ela vai perdendo a importância. A ideia ruim, ela vai ganhando corpo quanto mais atenção eu der para ela. E ela vai virando fumaça quando eu começo a procurar a solução. Eu deixo de nutrir a ideia ruim para nutrir a solução. Então, a ideia ruim perde a importância. Os sofrimentos causados pelas ideias, pelos pensamentos ruins, eles vão perdendo espaço e você vai ganhando terreno a seu favor. Você entendeu? Parabéns! Então, você continue isso todos os dias, tá? Porque o início do processo da cura interna é, é lá dentro, não é fora de você. A gente vai procurando coisas lá dentro. Então, no nosso próximo bloco, nós falaremos da identificação e da desidentificação. Até já!